Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal, Professor Carlos Alexandre Costa. Vamos assistir aqui um vídeo do Lucas Manzoli, em que ele irá afirmar que uma descoberta impressionante que comprova as profecias de Daniel. Com todo respeito ao Lucas Manzoli, nós temos um problema sério neste vídeo. Ou ele mentiu deliberadamente, ou ele não entendeu quando estava lendo o artigo científico. E eu vou provar, demonstrar para você formalmente. Eu não vou falar da boca para fora. Eu vou trazer aqui para você que ou ele mentiu por um equívoco, né, se equivocou, não sei, ou ele leu o artigo e não entendeu. Ou seja, ele lê as coisas e, por alguma razão, ele não entende aquilo que ele está lendo. Mas vamos assistir aqui. Eu não vou tocar o vídeo dele inteiro. Eu vou tocar uma parte apenas livre, sem interrompê-lo, do ponto principal do vídeo dele, que é muita coisa que ele fala que é ali da briga dele com os ateus e da discussão, que não agrega em nada. Então nós vamos apenas assistir especificamente o trecho em que ele faz as supostas afirmações de que, sei lá, mentem, de que as profecias de Daniel se cumpriram e tudo mais, e eu vou provar, demonstrar aqui para a audiência que temos um problema. Volto a dizer, por favor, permita-me ser repetitivo, porque você vai entender claramente o que eu estou dizendo. Você vai ver que eu não estou exagerando. Ou ele mentiu, por alguma razão que a gente não sabe, ou ele leu o artigo e ele não consegue interpretar o que ele está lendo, tá bom? E não é um ataque pessoal ao Lucas Manzoli, e também quero deixar claro aqui que nesse canal ninguém está se utilizando para crescer em cima do Lucas Manzoli, tá bom? Eu sou Carlos Alexandre Costa, eu tenho um canal com 52 mil inscritos, tenho outro canal com 30 mil inscritos, tenho um canal de corte, tá bom? Que também dos meus conteúdos, beleza? Monetizado, tudo certinho. E tenho mais esse canal aqui, fora outros canais que eu nem apareço, que nem tá vinculado ao meu nome, tá bom? Então já estou bastante tempo aqui na plataforma, tenho canais, tenho número de inscritos, tenho visualizações, tudo mais, tá bom? Então é só um conteúdo técnico que eu estou fazendo, e assim como ele se utiliza da imagem de outras pessoas no sentido de responder, de reagir, também estamos fazendo com ele, tá bom? Estou só apresentando o meu currículo para você, pequenininho, para que você, que às vezes, né, sabe como é que são essas coisas de guerra de YouTube, e eu tô aqui pelo conhecimento, tá bom? Então nós vamos ouvir o Lucas Manzoli sem interrupções no trecho técnico, beleza? As briguinhas, as tretinhas, as ofensas que ele faz às pessoas eu não vou comentar. Meu interesse é exclusivamente no conteúdo e nas afirmações que ele irá fazer acerca do livro do profeta Daniel, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, explicado para não ter problemas, vamos lá então. Vamos ouvir aqui o Lucas Manzoli. Vamos ver agora o outro vídeo desse daqui, de um outro personagem aí que vocês devem conhecer muito bem, o velho da tenda do necromante, o Dr. Osvaldo Luiz Ribeiro. A gente já fez alguns reacts aí dele nesse canal, e ele vai falar do mesmo tema, mas especificamente ele vai mencionar Daniel aqui, que é o foco desse vídeo. Vamos ver o que ele vai falar. Mas perto de Daniel, Jó é um ancião. Porque Daniel é candidato a ser o caçula da Bíblia. Como o livro é o caçula, pode ser que algum pedaço de algum outro livro seja posterior a Daniel. Mas, enquanto livro, acho que podemos combinar. Daniel é o caçula da Bíblia. Ele é do século II a.C. Os especialistas, eles inclusive dão uma data, 165. Então veja bem, eu interrompi o professor Osvaldo, não o Lucas Manzoli, tá bom? Século II, e alguns especialistas cravam uma data, 165. Século II. Você entendeu isso? Por favor,
Grava essa informação que saiu da boca do professor Oswaldo Luiz Ribeiro. Século II antes de Cristo. Ok? Então está dito. Vamos lá. Antes de Cristo. Por que ele dá uma data tão específica, tão exata, 165 a.C., o que é bastante incomum, né? Bastante estranho, esse tratando de datação de livros bíblicos ou de qualquer livro histórico. Você nunca vai ver, por exemplo, alguém datar o ano exato em que Heródoto escreveu a história dele, ou qualquer outra obra da antiguidade. Nem livros bíblicos você vê eles falando isso. Por que então que ele tem que datar exatamente em 165 a.C.? E a razão é muito simples, porque Daniel tem um monte de profecias que se cumpriram até essa época, de 165 a.C. Eu tenho inclusive um artigo onde eu vou demonstrar isso, versículo por versículo aqui, do capítulo 11 principalmente, onde vai ter aquilo que ele profetizou e ao lado a concretização histórica daquilo que ele profetizou. Então isso é reconhecido pelos próprios ateus. Você percebe que nem o Edson Toshio, nem o Oswaldo Luiz Ribeiro, eles tentaram negar que a profecia realmente se concretizou na vida real. Nenhum dos dois negou que aquilo que está escrito aconteceu mesmo. É justamente porque eles sabem que aconteceu mesmo que eles precisam apelar para essa teoria deles de que o autor escreveu depois dos eventos, e só por isso que ele acertou os eventos. Então, com isso em mente, vamos ver a nova descoberta aí que eles fizeram recentemente. Novo estudo revoluciona a datação dos manuscritos do Mar Morto e pode reescrever a história de Israel. A gente está aqui com o artigo, tá original em inglês aqui, e depois eu posso até colocar na descrição do vídeo aqui, e depois vocês podem ler com mais calma todo esse artigo aqui, um artigo muito detalhado sobre esse tema, e também vou colocar na descrição do vídeo o próprio artigo acadêmico, que também está originalmente em inglês, que vai datar esses manuscritos antigos usando radiocarbono, baseado em um estudo com inteligência artificial. Inclusive eles mostram ali todas as provas de que a datação que eles fazem é bastante confiável, bastante segura e muito mais precisa do que os métodos tradicionais que eles faziam para datar esses manuscritos. E o que eles descobriram? Eles descobriram que muitos daqueles manuscritos que eles achavam que pertenciam a uma época, na verdade pertencem a uma época muito mais anterior do que aquilo que eles pensavam. Então, os manuscritos de... Pode ler o artigo. Desculpa interromper, eu falei que não ia interromper, mas é porque sabe como é que é. Pode ler. Não é muito mais anterior. São algumas décadas. Um século antes. Que em termos de escrita, contexto literário, tipo, o que você imagina de quando a pessoa fala assim pra você muito anterior? 300, 400 anos, não é verdade? Não, é sério. Não é? Muito anterior. Nossa, 500 anos antes? Não. 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 Dentro da mesma janela. Ou seja, tem alguns que é dentro do mesmo século. Só recuou um pouquinho. Daniel, por exemplo, eles achavam que pertenciam ao século I a.C., ali poucas décadas antes da época de Jesus. E depois... Não, século II. Olha, eu tive que interromper porque rolou um... Não vou chamar de mentira, mas um equívoco. É estranho, porque o Oswaldo acabou de falar século II. E ele tá falando agora século I. Século II. Você tá dizendo século I, tá bom? É século II, tá? Segundo século antes de Cristo. Depois eles fizeram essa nova datação, eles descobriram que na verdade datavam muito antes daquilo que eles achavam, né? Tava ali de mais de um século antes, um século e meio antes daquilo que eles estavam datando. E isso vai derrubar completamente a teoria que eles defendem de que Daniel profetizou depois dos acontecimentos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, naquilo que ele vai comentar aqui nesse artigo. Eu vou colocar mais um aqui, que ele vai comentar que esse manuscrito que preserva Daniel 8 a 11, e você perceba que o capítulo que tem essas profecias que se cumpriram totalmente é justamente o capítulo 11, ou seja, ele está incluso entre as partes que foram encontradas nesse manuscrito, que eles nomearam de 4Q 114, e eles vão dizer que esse novo método datou esse manuscrito entre os anos 230 a 160 a.C. Na verdade, eles dataram para 195 a.C., só que como tem uma margem de erro ali de aproximadamente 30 anos para mais ou para menos, então as margens ficaram entre 230 e 160. Aí alguém poderia dizer, mas... Ou seja, século II. 160, século II. 230, final do século III. Entre o final do século III e meados do século II. E eu vou mostrar para vocês que já era isso que se pensava. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir livros antes dessa pesquisa que já diziam isso. Eu desconfio seriamente, com todo o respeito,
né? Eu não posso falar do homem, da pessoa Lucas Banzoli, mas eu desconfio seriamente da qualidade do mestrado que Lucas Banzoli se formou. Eu não sou mestrado, sou bacharel em teologia, mas eu desconfio seriamente da qualidade desse mestrado. Quais são os livros? Como que ele adquiriu, né? O que ele estudou? É grave o que eu estou dizendo aqui, porque em Apocalíptica... Tá, eu vou deixar ele continuar falando e eu vou provar, calma, eu não vou ficar falando, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir os livros, obviamente. Eu vou abrir a página do livro. Eu vou abrir a página. Você vai ler comigo, tá bom? Na parte de datação, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui que tá quase acabando. Lucas, isso ainda não prova que Daniel escreveu antes de 165. Por quê? Eles dizem que o máximo que aquele manuscrito pode ser datado é de 160. Aí eles poderiam argumentar que esse manuscrito data ali entre 164 e 160, que é o único jeito que eles teriam para salvar a teoria deles de que Daniel escreveu depois do cumprimento das profecias. Não. O problema é que a cópia nunca é da mesma época do original. E isso a gente pode comprovar com fatos. Eu vou mostrar aqui vários deles. Aqui a gente tem uma tabela das obras da antiguidade, as obras mais famosas que a gente tem, e aí a gente vê que, por exemplo, Tácito ele escreveu no 1º século depois de Cristo, mas a cópia mais antiga de um escrito de Tácito é... Desculpa interromper o Lucas de novo, porque isso aqui parece... Não é por causa disso, tá bom? Não tem nada a ver com cópia do porquê da datação do livro de Daniel. Tem nada a ver, tá bom? Então, basicamente, o argumento dele vai... meramente argumento. Vai ser esse. Então, vamos a uma aula? Vamos à aula que vai ser bacana? Então vamos lá, vamos à aula. Então, olha só que interessante, judaísmo, cristianismo e helenismo. Esta obra é do historiador brasileiro, ele é um dos autores, né? O professor André Leonardo Chevitarese. Essa obra é publicada, livro, antes dessa pesquisa, né? Com datação, com a ajuda de IA e tudo mais. Olha que interessante que ele vai dizer aqui. O contexto histórico em que se insere Daniel é bastante instável, com as posições políticas dos reis e das facções envolvidas variando consideravelmente de lugares. As duas datas propostas mais acima, 250 a.C. e 167 a 164 a.C., apontam a existência de pelo menos 2 autores situados temporalmente entre o intervalo de 2 gerações. Ou seja, essa data já era conhecida. Calma, claro, eu vou te dar outros livros e calma. Não, agora você vai ficar aqui. Calma. Você que é fã aí do Banzoli, não fica nervoso comigo não. Estou lendo obras acadêmicas. Então, ou seja, esse alarde que o professor Lucas Banzoli fez, de olha, agora nós descobrimos a verdade, nós sabemos, já era conhecido. Aqui no Brasil, uma obra em português, publicada por um historiador, doutor, PhD brasileiro. Está aqui. Então, André Leonardo Chevitarese já falava disso, e suas obras, novidade não é. Então, Lucas, com todo respeito, fez um alarde, que é uma bobagem. Não é uma bobagem, tá bom? Mas vamos a mais uma obra. Então, uma outra obra muito interessante, entre o Antigo e o Novo Testamento, livro de David Russell, vai falar exatamente aquilo que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro ele trouxe na fala em que o Lucas Banzoli destaca. Daniel não é encontrado entre os profetas, mas entre os escritos. Pois Daniel não havia sido escrito até o ano 165 a.C., antes da Era Comum. E tem toda uma razão do porquê David Russell ele vai explicar. Então, o Oswaldo não tirou isso da cabeça dele e tem uma razão do porquê. Uma das razões você está vendo aqui nesse pequeno parágrafo. Tem uma razão do porquê. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesta razão e neste porquê, e você vai se surpreender com a informação que eu vou trazer agora
para vocês. Então vamos lá, a obra de John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica, página 133, a data é a unidade de Daniel, livro do profeta Daniel. Preste atenção, por favor. Leia comigo. A discussão crucial sobre a data de Daniel já fora formulada pelo filósofo neoplatônico Porfírio no terceiro século. Então, no século III da Era Comum, Porfírio percebeu algo interessante. Preste atenção. Porfírio argumentava que Daniel não havia sido escrito no decurso do exílio babilônico, mas na época de Antíoco Epifanes. Seu argumento básico era que Daniel predizia, entre aspas, o curso de eventos de forma acurada até a época de Antíoco Epifanes, mas não além dela. Esse argumento suportou o teste do tempo. Tanto que em algumas bíblias de estudos você vê isso. Daniel, o livro de Daniel, aquelas profecias, elas estão alocadas para o período de Antíoco IV Epifanes. Tá bom? Isso é um fato histórico que um cara no terceiro século percebeu. E Lucas Banzoli, e eu falo isso com todo respeito, não percebeu. Qual o período aqui? Século II. É estranho isso. Por quê? O próprio artigo que o Lucas Banzoli está lendo aloca o pergaminho no século II. A variação para meados ou final do século III, antes de Cristo, também nós vimos que é possível. Está na obra do professor André Leonardo Chevitarese. Nós vimos aqui que a datação mais precisa para 165, os especialistas na temática apocalíptica que estudam aquilo, tanto que o nome daquele livro é Entre o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, falando do período histórico e da literatura daquele período, é porque Daniel é encontrado dentro de referido conjunto de escritos que são a partir daquela data e que também acontecimentos que são narrados é muito preciso daquele período. Tanto que no próprio livro do professor André Leonardo Chevitarese, a margem é entre 167 e 164, antes de Cristo, antes da Era Comum. Mas olha que interessante, mais ainda, tá bom? A questão não é uma rejeição dogmática da profecia preditiva, como os conservadores gostam de asseverar, mas um cálculo da probabilidade. Todos reconhecem que as predições de Enoque foram feitas após os fatos. A mesma lógica se mantém no caso de Daniel. Você entendeu? Você consegue ver tudo. Se você conhece a história ali do judaísmo, do Segundo Templo, o período de Antíoco IV Epifânio, os fatos, os acontecimentos. Se você ler a obra do professor André Leonardo Chevitarese, ele vai trabalhando isso, ele vai informando isso. Você vê que, olha, é disso que Daniel está falando. Então não é uma profecia preditiva, porque não foi feita antes. Foi feita na decorrência dos fatos. O escritor, ele está no século II. E olha que eu nem estou trazendo aqui a questão técnica, gráfica, tá bom? Ainda tem isso também. O aramaico ali empregado, o hebraico ali empregado. Me dá uma licencinha aqui que eu vou continuar lendo só mais um pouquinho para vocês, tá bom? A datação das visões de Daniel no segundo século, capítulos 7 a 12, é aceita como acima de dúvidas pela pesquisa crítica. Tá bom. Ninguém negou que era no segundo século. Só por Lucas Banzoli, que ele inventou no vídeo dele, argumentativamente, sem apresentar nada. Ele não apresentou uma literatura especializada. Eu estou apresentando literatura especializada no tema. Ele não apresentou. Oswaldo fala século II, concede até uma data,
E do nada, Lucas fala que século I. Ele falou isso. Então, olha só, ou ele mentiu, ou ele lê as coisas e não entende o que lê. Que aí pode ser alguma questão que alguns, não eu não, eu jamais, mas alguns podem julgar como analfabetismo funcional. A pessoa lê e não entende aquilo que lê. Eu duvido, com todo respeito, eu duvido da qualidade desse mestrado em teologia, com todo o respeito. Porque isso aqui é o módulo básico de escatologia. Literatura apocalíptica. Então, eu faço isso numa posição respeitosa pela busca do conhecimento. Para buscar conhecimento, elucidação, e não para tretar, arrumar briga, confusão. Estou fazendo perguntas justas para alguém que se coloca como mestre em teologia, como pesquisador, que isso eu não posso nem chamar de erro. Uma coisa é você cometer um erro, um equívoco. Outra coisa é que você está lendo um artigo que confirma o que já se sabe, e você é mestre em teologia, então na sua graduação você viu aquilo ali. Você viu literatura apocalíptica, você viu escatologia. É só isso que eu estou dizendo, que me soa estranho. E o livro, como o livro de Daniel é dividido em sessões literárias, literalmente. Olha aqui que bacana, ó. A datação dos contos nos capítulos 1 a 6 é menos evidente. E é debatida acirradamente. Então, cara, todo mundo sabe. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse livro é sensacional, Imaginação Apocalíptica, de John J. Collins. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, que eu já falei no Verdades Ocultas da Bíblia. Eu fiz vídeos mostrando e explicando. Vídeos antigos, mas produzidos, né? Daniel é de Danel. Ele é um personagem que advém da literatura lendária cananeia. Tanto que no escrito do texto massorético, tem lá a regrinha, como se escreve e como se lê, e é Danel. É Danel e a gente lê Daniel. Tá bom? É um personagem conhecido. Também tem outras tradições literárias que tratam de Danel. E é legal, porque o John J. Collins, ele fala sobre isso aqui na sua obra. Então você também pode ler sobre isso aqui, que ele vai falando sobre Daniel e os escritos apócrifos, tá bom? Uma outra coisa que talvez vocês não saibam, e eu já falei também no canal Verdades Ocultas da Bíblia, é que o livro de Daniel tem uma forte carga zoroastriana. Isso está no livro também do David Russell. David Russell, aquele livro Entre o Antigo e o Novo Testamento, ele fala sobre isso. Quer saber? Vou dar uma lida para vocês agora nisso, tá bom? Vou dar uma lida agora para vocês. Vamos lá. Olha aqui que bacana, ó. Uma relação com a escatologia, isto é, doutrina das últimas coisas, do zoroastrismo, é indicada no próprio Antigo Testamento. Mas os judeus apocalípticos, incluindo o escritor do livro de Daniel, são muito mais fortemente influenciados por ele. Beleza? Toda a perspectiva deles é governada pela convicção de que aquela era presente, maligna, estava na iminência de terminar, olha aqui, ó, e que a nova era se seguiria imediatamente. Isso aqui é zoroastrismo puro, tá bom? Zoroastrismo puro. David Russell ainda vai falar algo interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que ele vai fazer assim, ó. A atitude deles é vividamente expressa no livro de Daniel, que, em sua forma presente, de algum modo, foi composto no tempo de Antíquo,
por um dos Hassidim. Então é algo interessante que o professor David Russell apresenta. Então no século III, Porfírio, ele já entendia que os acontecimentos do livro do profeta Daniel remetiam à época de Antíoco Epifânio. É ali que tudo se cumpre e acontece. Século III. E como falou muito bem o professor John J. Collins, ele tem até uma entrevista no canal do professor Marcos, no Zeta. Ele entrevistou John J. Collins. E você vai ver claramente na obra dele o porquê disso. O porquê que se entende que foi nesse período. Ou seja, Lucas Banzoli, estranhamente, ele fala que está trazendo uma novidade. Ele não está trazendo uma novidade. Já se sabia que era do século II. Então eu achei muito esquisito isso. Já se sabia que era do século II. A variação até meado final do século III, você viu comigo aqui também, já se sabia, muito antes de datação por método especial. Ele, da cabeça dele, ele fala que é do século I, da cabeça dele, totalmente, e ainda ele quer inventar da cabeça dele, que são cumprimentos de profecias bíblicas, sei lá, para a época do Novo Testamento, de Jesus e por aí vai. Quando, tecnicamente, na literatura apocalíptica, nós sabemos que tudo vai se referir ao período do antigo Quarto Epifânio, e eu poderia trazer aqui para vocês outros tantos e tantos livros que falassem sobre isso, porque eu trouxe só alguns, mas toda a literatura especializada que se debruçou sobre a temática Daniel sabe que Daniel, e ainda tem por exegese também, como eu falei, características de redação, glossas que são daquele período e por aí vai, tá? Então, eu falo isso com todo respeito ao Lucas Banzoli, tá? Tenho nada contra a pessoa dele e tudo mais, mas eu falo respeitosamente que a impressão que fica é que ou mentiu, eu não estou falando que Lucas Banzoli é mentiroso, estou dizendo dessa ocasião, ou mentiu nessa ocasião, por alguma razão, por um equívoco, por um erro, não sei, ou ele leu o artigo que confirma tudo que eu falei aqui, em quesito a datação, que não traz novidade alguma, ou ele leu o artigo e ele não entende o que lê. E aí eu fico preocupado. Ele é um mestre em teologia. Então é complicado, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no professor Carlos Alexandre Costa. Tem o Verdades Ocultas da Bíblia, tem Casa dos Essênios, os Zoroastro. O Zoroastro, vou ver ainda o que eu vou fazer lá. Eu tenho que mudar a linha editorial daquele canal. E obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to